Alô, brasileiros e paulistanos, amigos, irmãos, parceiros. Os meus cumprimentos em especial às famílias, de maneira geral, que nos acompanham diuturnamente. Estou hoje aqui nesta quarta-feira de manhã, uma manhã bonita, ensolarada, e eu quero, de repente, discutir algumas coisas com vocês, coisas que eu observei ontem nos jornais televisivos, radiofônicos e escritos. E neste caso, nesta primeira postagem, é um assunto que diz respeito a policiais militares. Estava eu ontem acompanhando um programa da ESPN, que eu pago para ver. Eu sempre digo aqui, e sou obrigado a salientar que nós pagamos para assistir esses programas. E nós queremos o quê? Um programa com conteúdo bem feito, com ideias, pesquisas, né? Com conhecimento de causa, né? Por exemplo, no domingo à noite, eu vi o apresentador dizer que o Corinthians folgava nesse meio de semana. Então veja como ele estava mal informado. O Corinthians joga pela Sul-Americana contra o Patriotas. Então você nota que o sujeito está ali desligado, ele não está focado. Mas, neste caso de ontem, eu observei um promotor do Ministério Público e um major do choque, né, do batalhão de choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo, participando do programa. E eis que houve ali, né, enfatizaram a questão da participação do policial militar em eventos esportivos, ou seja, no interior dos estádios. Eu, em outras postagens aqui, eu já deixei muito claro que, na minha maneira de ver, existe uma ilegalidade muito grande. Por quê? Porque o policial militar, ele é um agente da autoridade, ele é funcionário público, ele recebe erário público, né? Ele recebe os salários, né? São oriundos de impostos que os cidadãos e cidadãs recolhem todos os dias, anualmente. Então, o policial militar não poderia estar prestando serviço, ou serviços, né, no interior de um estádio, onde está ocorrendo um evento esportivo que visa lucro para as partes que estão participando e promovendo o show. Porque uma partida de futebol não é diferente de um show. Concordam comigo? Então, existe aí uma série de discussões, debates, etc e tal, e eu estou sempre postando, cobrando, enviando e-mail, mandando, tweetando, mostrando que o policial militar, ele tinha por obrigação estar cumprindo o seu dever de ofício, patrulhamento das ruas, salvaguardando a segurança da população em geral, e não específico daquele povo que está ali pagando, né, pagando para assistir o evento. Mas Cesário não vai ter segurança, como é que vai fazer? 10, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas? Sim, eles deveriam já terem criado um dispositivo, até contando com o apoio de policiais militares, técnicos, né, tanto oficiais de praças, para treinar esse pessoal, tá? Empresas aí particulares sendo treinadas, tá? Para prestarem esse serviço no interior dos estádios. É isso que deveria ser feito. E assim deixar o policial militar no cumprimento do seu dever legal, que é o policiamento ostensivo preventivo, tá? Para a coletividade que paguem, que recolhe seus impostos. Então, nenhum grupo pode ser privilegiado. Nenhum grupo. Principalmente quando esse funcionário é pago
através do erário público. Então vejam como esses governantes gerem a coisa pública de maneira irresponsável, de maneira incompetente. Mas, Cesário, não é ser radical demais? Não. Penso que não. Você daria muitas oportunidades, inclusive a policiais militares, civis, até outros segmentos, Guarda Civil Metropolitana, de estarem podendo prestar serviço em horário de folga, tá? E melhorando os seus vencimentos, que já não são lá essas coisas. Né? Em se tratando de governo de estado, nem se fala. Porque nem reposição salarial, esses cabeça de bagre dão. Não cumpre nem com aquilo que prevê a Constituição Federal. A reposição salarial. Não estou falando de aumento real. Estou falando de reposição salarial. Então seria uma oportunidade para que esses profissionais, não de maneira forçada, mas de maneira espontânea, voluntária, se apresentasse, participasse de treinamentos e prestasse o serviço numa quarta-feira à noite, num domingo, no Morumbi, na Arena Corinthians, na Allianz Parque, e seja lá onde for, e mesmo que for no Estádio Municipal do Pacaembu, se o evento for particular, for de empresas, porque hoje são empresas, clubes privados, que visam lucro, tem que pagar. Então, eu gostaria de esmiuçar rapidamente esse assunto com vocês, para que as pessoas entendam. Porque o senhor promotor de justiça, enquanto o senhor major ficou quieto, não falou nada, nesse caso, o promotor de justiça, ele foi infeliz. Ele deu uma opinião equivocada, acho que ele é leigo, ele não está sabendo. Ele falou que os policiais internos no estádio, eles são remunerados. Eu entendi muito claramente isso. Olha, só os policiais internos são remunerados. Os externos não. Então vamos lá, senhor promotor. Já que o senhor major não explicou, eu vou explicar. Os policiais não são remunerados. O que existe, sim, é uma recolha de taxas baseadas em UFESPs, né? Para o Estado. Então, os clubes ou o clube mandante, ele tem que recolher conforme o número de policiais, conforme o tamanho do evento. Então, vou dar um exemplo. Corinthians e Palmeiras, no Allianz Parque. O Palmeiras teve que recolher 66 mil reais, relacionado aos policiais militares que se encontravam presentes prestando serviço no estádio. Mas vejam, muitos desses policiais, eles já trabalharam no dia anterior 12 horas, de dia ou de noite, estão trabalhando mais 12, 13 horas ali, sem ganhar hora extra, adicional noturno, nada, não ganha nada. Eles são escravos do governo do PSDB ditador. Eles são escravos do governo, não ganham nada. Então eles trabalharam no dia anterior, estão trabalhando no dia do futebol, e no outro dia serão escalados no dever de ofício, seja administrativo, seja no policiamento ostensivo preventivo, em viaturas ou a pé, ou seja lá onde for. Eles não têm folga, não têm lazer, não têm nada, e não ganham absolutamente nada para estarem ali prestando esse serviço no dia do evento futebolístico. Então, por isso que eu prego aqui, já preguei em outras postagens, que é um absurdo, merece um debate mais aprofundado. Em outros países por aí, olha, estou usando a camisa do Bayern de Munique. Em outros países por aí, já existem empresas especializadas que fazem o treinamento devido, onde aqueles agentes que prestam serviço no interior do estado, do estádio, são agentes de empresa privada preparados para conter qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de situação que venha fugir da normalidade.
E não há necessidade de você utilizar dos policiais que são pagos pelo Estado, pagos pelo dinheiro de impostos no interior do estádio. Esses policiais teriam que estarem patrulhando. Aí falta efetivo nas ruas, aí aumentam os furtos, os roubos, os homicídios, as invasões de residências, os estupros, aumenta tudo. Por quê? Os policiais que eram para estarem nas ruas estão no estádio prestando serviço num evento particular que visa lucro. Veja, um jogo como esse, Palmeiras e Corinthians, o Allianz Parque estava lotado. A renda, se eu não me engano, foi de 2.600.000 reais. Nós estamos falando em 2.600.000 reais. Então verifiquem quanto custou cada ingresso. E aí eles recolhem para o Estado, não é para os policiais militares, para o Estado, 66 mil reais. É muito cômodo, é muito estranho. Alguma coisa está errada. Alguma coisa não está as coisas não estão transcorrendo como deveriam. Então, é preciso verificar isso aí. Bom, gostaria de desmiuçar algumas coisas aqui. Os policiais militares que atuam em eventos esportivos, no caso futebol, muitos em horários de folga, sem nenhuma remuneração específica, deixando de estar ao lado da família, de praticar um lazer, até porque o governo do estado ditador, do PSDB, não remunera como devia os policiais, como deveria, não repõe salários, e o policial não tem condição nenhuma de poder dar uma segurança, dar uma condição, um conforto melhor aos seus familiares. No caso de Palmeiras e Corinthians, as taxas foram baseadas em UFESPs. Foram mais ou menos, eu até anotei aqui, R$38 hora por cada policial, né? O que acabou determinando esse valor de mais ou menos 66 mil reais a serem recolhidos para o Estado. Então, como eu já disse, existem países que já têm esse preparo. Por que não criar essa alternativa aqui e dar oportunidade aos policiais militares de melhorarem suas remunerações, já que muitos são empenhados em horários de folga, sábado, domingo, feriados, entendeu? E aí eles reclamam de falta de efetivo, entendeu? Então, são coisas inadmissíveis, são coisas que estão sempre contrariando as normas, as leis, tudo aquilo que prevê a Constituição Federal, entendeu? Então, eu gostaria de dar uma esmiuçada agora aqui, aonde eles se baseiam nesta discussão. Vejam lá. Então aqui, ó. É impossível negar que a segurança está ligada ao bem-estar social e que, por sua vez, é maior a procura do homem. A nossa Constituição Federal, de 88, que tem que ser revisada já há muito tempo, já é arcaica, ultrapassada, em seu título 2, dos direitos e garantias fundamentais, artigos 5º e 6º, faz referências a esse bem. Então aqui, ó, eles citam, artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Não vou falar do todo o artigo, que nós vamos perder muito tempo aqui. E aqui diz que o cidadão tem direito à segurança. Aí a gente vem pro artigo 6º da Constituição Federal, são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia. Isso nada é cumprido aqui no Brasil, nada é cumprido, pode verificar aí. Nada é cumprido, tudo é inglesê, lazer, e aqui eles enfatizam a segurança. Então eles estão baseando-se na Constituição Federal para cometer essa irregularidade, porque para mim é uma irregularidade você se utilizar de agente público, né, remunerado por impostos, por dinheiro de impostos, por dinheiro público, em eventos esportivos
particulares que visam lucros. Então eu vou me casar, eu tenho dinheiro, eu quero policial militar na festa do meu casamento. Ah, eu tenho uma boate enorme, eu vou promover um evento na minha boate, vão estar lá 1000 pessoas. Eu quero policiais militares lá dentro, entendeu? Ou qualquer outro tipo de evento que for realizado, então, que demanda um grande número de público, né? Um público grande, um macro público. Então, você tem direito, a Constituição está dizendo, você tem direito a policiais militares lá dentro. E aí, conforme o número de policiais militares, você vai recolher em um FESPES, né? Unidades federativas, né? Recolher em impostos aos cofres do Estado de São Paulo. Então vejam, né? Então aqui eles estão se baseando. E aqui eles até citam o artigo 144, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então, aí cita a Polícia Militar. Então vejam, tudo bem, o artigo 144. Aqui nós estamos falando em responsabilidades. Mas quando nós falamos em responsabilidades, ela é direito e responsabilidade de todos. Inclusive de empresários. Inclusive daqueles que estão mamando nesses eventos, ganhando fortunas. Por que vocês acham que eles contratam jogadores pagando 100, 200, 300, 500, 1 milhão de reais por mês? Por que vocês acham que uma empresa contrata um jogador e paga 5, 10 milhões de euros, né, que se transformam em 30, 35 milhões de reais? Da onde eles tiram tudo isso? E aí o policial militar vai lá trabalhar de graça, ser escravo, continuar a ser escravo do Estado e ser escravo de uma forma assim desumana, porque tira ele do momento de folga dele, tira ele do momento de lazer dele, tira ele do momento de convivência com a sua família. Aí eles ficam dizendo, por que será que o policial às vezes tem um desvio de conduta, uma minoria aí? Por que será que ele perde a cabeça? Por que será que ele fica estressado? Por que será que ele fica com a adrenalina lá em cima? É por essas coisas aqui que o próprio Estado provém a eles. Que o próprio Estado comete erros que acabam prejudicando a ação eficaz, a boa prestação de serviço desses profissionais que carregam a instituição nas costas. Porque se não fosse eles, a Polícia Militar já tinha fechado as portas. São peças, são viaturas, são isso, são aquilo. Policial tem que comprar munição, tem que isso, tem que aquilo. Policial tem que se virar com fardamento, em muitas oportunidades. Eu estou falando isso porque eu trabalhei 30 anos na Polícia Militar. Então eu sou imbecil? Aqui ninguém é burro, não. E a única vez que eu fui no Estado, levei meus filhos, que falaram para mim que eu ia ingressar no interior do estádio para ver um futebol que meus filhos queriam. Eu cheguei lá e eu fui humilhado. Eu fui constrangido. Eu fui tratado como um lixo. Como um Zé Mané. Eu saí de lá e fui embora para casa com meus filhos. Pedi desculpa para meus filhos. Falei, eu não estou aqui para ser humilhado. Eu não vou citar nome aqui, mas o cidadão que comandava aquele dia a segurança lá prestava serviço para o Corinthians e era coronel da Polícia Rodoviária. Tinha um sargento lá humilhando todos os policiais militares que estavam ali. 10, 20 policiais militares que estavam ali para ingressar no interior do estado e assistir o futebol. Eu levei meus filhos, me arrependi. Foi a partir daquele dia que eu nunca mais pisei meus pés no estádio. Nem para pagando ingresso. Nem pagando ingresso. Porque tudo que é de graça sai caro. E aquele dia eu nunca me senti tão humilhado na minha vida. Parecia que eu estava pedindo esmola para aquele coronel, para aqueles caras lá. Para aquele sargento lá. Tanto que eu encostei nele e falei, amigão,
Nós somos iguais. Nós vestimos a mesma farda. Olha o que você está fazendo na frente dos meus filhos. Na frente desses colegas que estão aqui. Aí ele deu uma baixada de bola. Então, esse negócio tem que parar. Esse negócio tem que parar, tem que ser discutido melhor isso aí. Tá? Então hoje nós temos arenas futebolísticas, arenas particulares enormes, Arena Corinthians, eu sou corintiano, mas eu quero que se dane. Tem que pagar estádio, mandou construir, tem que pagar. Quer segurança? Treina segurança. Treina segurança. Se utiliza dos próprios policiais militares, policiais civis, Guarda Civil Metropolitana. Faz aí, ó. Faz uma enquete aí. Pergunta pros caras se for para ganhar uma grana, R$ 38 por hora, se os caras não vão. Mas aí eles vão motivados. É lógico que é em decorrência da incompetência e incapacidade do governo do estado de São Paulo. Óbvio, é óbvio. Né? Não vamos tirar aqui essa responsabilidade. É um governo omisso, é um governo que não cumpre com a sua responsabilidade de sequer remunerar os policiais devidamente, como eles merecem. De sequer repor as perdas salariais desses policiais. Fica fazendo reuniãozinha para manipular todo mundo, né? Com o apoio de Cabo Wilson de Oliveira Moraes, que nunca nos deu um palito de fósforo, que nunca nos deu um palito de dente. E está enrolando os policiais militares que pagaram advogados, que recolheram seus recursos financeiros lá, que era para a família, e tá aí, até hoje nada. Tá todo mundo, fica me perguntando aqui, centenas de policiais, e aí Cesário, e o dinheiro lá não sai? E o dinheiro lá não sai? Meu amigo, eu não tenho como responder, eu tô fora de lá desde 2006. Representei contra eles no Ministério Público, sumiram com o processo, porque tiveram apoio, sabe o que eu quero dizer? Apoio, inclusive tem um aí, que apoiou eles, e apoia sempre, sabe? Ele conseguiu se envolver em questões de merenda escolar. Ele deu um apoio violento. E o processo que estava no Ministério Público sumiu, até hoje eu não tenho uma resposta e nem meu advogado. Somos os interessados, pagando impostos. Né? Ministério Público é um órgão público, como já está dizendo, Ministério Público, e eu não tenho uma resposta até hoje. O processo, ó, até hoje não escreveram lá. Seu trouxa, babaca, você é vacilão. Você é vacilão. Você montou esse processo com 473 páginas. Tudo bem que está tudo comprovado. Existem perícias comprovando as 11 irregularidades. Existem provas consistentes, robustas, transparentes, cristalinas. Mas você é um babacão. Você é um idiotão. Porque quem manda aqui é o governo do estado de São Paulo. Do PSDB ditador. Nem isso mandaram para mim. Que se manda para mim eu guardo nos meus documentos. Que eu tenho centenas e milhares de documentos guardados. E não na minha casa, viu? São gravações, vídeos, são documentos que eu gravei, porque eu não nasci ontem. Viu? Eu, quando entrei na polícia, entrei para ser polícia, não para ser burro. A polícia me ensinou muita coisa. Viu? A minha cidade que eu diga lá. A minha cidade que eu diga, que começaram a meter a mão lá, eu fui para cima ver o que virou. Minha cidade que eu diga. Eles que o digam. Que suaram frio na minha mão, com o processo com 473 páginas. Saí de lá um dia 24 de junho de 2006, 00:30, saí de lá chorando, não tenho vergonha de falar não, chorando, as lágrimas correndo no rosto, e a minha esposa indo me buscar, chorando, porque eu nunca vi tanta irregularidade na minha vida. Eu nunca vi tanta injustiça. E aí eu fiquei imaginando quantos policiais, milhares de policiais contribuem com essa entidade e esta entidade não está nem aí para eles. Está pouco se linchando com eles. E foi isso que me revoltou.
Foi isso. Porque se as coisas andassem naturalmente, numa boa, eu não teria feito o que fiz. E eu não teria sequer saído de lá. Porque se fosse tudo legalzinho, eu não teria saído de lá. Eu fui para lá para ficar com 4 anos. Eu fiquei 1 ano e 8 meses. E colhi o máximo de documentos que eu poderia. O máximo. E guardei tudo a 7 chaves. Porque ali está comprovado como funciona aquela entidade. Entendeu? Então, essas reuniõezinhas furadas não vira absolutamente nada. Nada. Outra coisa, movimentação, vai lá, na Paulista, no MASP. Primeiro que você é policial, já não pode interferir no trânsito da Paulista, porque você, como autoridade, você está interferindo no direito constitucional das pessoas de ir e vir, se manifestar. Aí eles acabam, ao invés de dar um apoio para você, né? Pô, governo do estado, você não repõe o salário dos policiais, não valoriza os policiais, não beneficia os policiais com nada, não socorre os policiais quando eles são alvejados, ficam aí paraplégico, tetraplégico, tem a família aí, ou perdem a vida e deixam a família aí, vocês não socorrem a família desses policiais. Não, eles não fazem isso. Os policiais são irresponsáveis. Eles interferiram no trânsito da Paulista, onde já se viu autoridades interferindo no direito de cidadania, de ir e vir. Eles fazem isso. Eles vão para cima do policial. Que se dane o ser humano que está ali. Que se dane a sua família. Né? Então, que fique muito claro aqui, ó. Eu tenho tudo aqui, ó. Mas se eu for esmiuçar tudo aqui, gente, é muita coisa. Olha, em São Paulo, a lei número 15.266 de 2013 estabelece taxas no âmbito ao tratamento tributário e prevê um aumento de 1,5% na unidade fiscal do Estado de São Paulo, que é a UFESP que eu falei, ao policiamento em espetáculos artísticos, culturais e desportivos. Neste ano, o serviço do militar custa R$ 31,87 por hora, ou R$ 191,22 pelo turno de 6 horas. Então vejam, R$ 191,22 pelo turno de 6 horas. E o policial recebe nada. Perde a sua folga, não tem lazer, não se faz presente no seio familiar, trabalha que nem um condenado, que nem um escravo, que nem um cachorro, e não recebe nada. Aí vem um promotor, nem policial militar é, com todo o respeito que eu lhe devo, viu? Vossa Excelência foi equivocado quando disse que os policiais, e afirmou que os policiais internos ao estádio, dentro do evento, são remunerados. O senhor está equivocado. O Estado é remunerado. Os policiais não. Né? E muitos daqueles policiais que estão lá fora, que o senhor disse que não são remunerados junto ao Estado, não junto a eles, são policiais que estariam de folga. Alguns é castigo. Ah, você vacilou essa semana? Então você vai para o jogo de futebol no domingo. Ah, você desobedeceu uma ordem minha? Você vai para o jogo de futebol. Ah, você pisou na bola comigo, passou perto de mim, não me prestou continência. Você vai para o jogo de futebol. Não estou dizendo que todos os comandos fazem isso, mas existem os que fazem. É uma tortura interna. É aquela tortura interna que eu comento de vez em quando aqui. Então muitos cometem essa tortura interna. Então são cobranças internas, cobranças da população em geral, porque é o policiamento ostensivo preventivo. Todo mundo está vendo o policial passar ali fardado, ou com viatura, com giroflex ligado, etc. Cobranças da mídia, que às vezes de maneira leiga, como ontem, fala bobagem, se expressa mal, e a população entende mal,
E aí não entende o policial, entende que aquela autoridade tinha razão, e que o policial que está sem razão, né? E é cobrado por todos, pelas autoridades, por tudo. Qualquer ato, qualquer vacilo, qualquer erro, ele é imediatamente lhe é imputado a lei, as normas, Código Penal Militar, e ele sofre as consequências. Muitos gastam o que tem e o que não tem para se livrar de processos bobos, banais, imbecis. Muitos com relevância. Muitos têm que até o final, o policial tem que responder e, se culpado, arcar com as consequências e ser punido. Demitido, etc e tal. Mas muitos injustos, que causam o desespero na família, que causam a repúdia, que causam, assim, a revolta, tanto do policial quanto da família do policial. Encerro aqui essa minha postagem, deixando muito claro e transparente, que policial militar é utilizado em dias de folga, deixa a família, deixa de praticar um lazer, deixa de amenizar aquela pressão da semana, com aquele estresse, aquela adrenalina lá em cima, para forçadamente, na maioria dos casos, forçadamente prestar serviço em estádios particulares, com eventos particulares que visam lucros exorbitantes sem ganhar um centavo. Às vezes nem um lanche, nem um pão com graxa, que a gente fala, que é a manteiga, nem um pão com graxa. E às vezes quando vem lá, vem uma porcariazinha de um pão, com uma fatia de presunto, uma de mussarela e um negocinho de suco desse tamanhinho assim. Quando vem? Quando lembram dos trouxas que estão lá fora? Com chuva, com sol. E como eu digo, sendo sempre o elo entre o bem e a desgraça. Entre o bem e a criminalidade. É o elo que separa o bem da criminalidade. É o elo que separa o bem dos revoltados socialmente que querem agredir a outra torcida ou querem atacar o próprio policiamento que está no interior do estádio. É o único elo que lhes restam. Povo brasileiro, povo paulistano. Por isso apelamos a vocês. Nos ajudem. Com postagens, com manifestações, nos ajude. Eu vi uma postagem de uma senhora, eu não sei o que ela é, mas foi sensacional. Eu me emociono até agora só de lembrar. Ela postou que está do lado da polícia, que está junto da polícia, que a polícia merece sim ser valorizada, ser melhor remunerada. Sabe? Ela falou assim, eu não tenho parentes policiais, eu não tenho ninguém, não tenho ligação nenhuma com a polícia. Mas eles merecem sim. Nós precisamos valorizar. Se um ou outro erra, não é culpa da maioria. E é a única esperança que a gente tem. Porque parlamentares roubam o país, governantes roubam o país, a grande maioria. Empresários burlam o fisco, roubam os impostos. O pobre, se ele tem um comérciozinho, alguma coisa, a fiscalização vem para cima dele sem dó e fecha o seu estabelecimento. Ela foi tão clara, ela falou assim, a única coisa que nós temos hoje é a polícia. É a polícia que amedronta os caras. É a polícia que impõe um pouco de respeito. O dia que nós perdermos a polícia, aí vocês vão ver o que é bom para tosse. Aí vocês vão ver as suas casas serem invadidas. Vocês serão roubados. Sabe? Suas coisas serão furtadas. Seus familiares serão estuprados, mortos, agredidos. E ninguém poderá fazer nada por vocês. Esses caras estarão com segurança particular, em grandes palácios,
com seguranças em volta, com carros com vidro à prova de bala e etc e tal. Então essa mulher foi tão clara, foi tão sensacional, muito sensacional. E o que eu peço a vocês é isso, é este apoio. Humildemente eu vos peço este apoio. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês e os familiares de vocês. E eu venho com mais postagem, viu?